e amigos, saúdos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Sejam bem-vindos ao nosso culto desta noite de domingo. É um prazer e é uma alegria chegar até o seu lar nesta noite para celebrar junto com você o nome do nosso Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nós vamos orar neste momento, vamos falar com Deus, vamos pedir a orientação do Espírito Santo de Deus para esta celebração. Ore comigo. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, graças te dou, ó Pai, por esse dia que já está terminando e esta noite, ó Deus, que recebemos do Senhor. Que juntos nós glorifiquemos o nome do Senhor nesta noite. Que nosso coração se volte, ó Deus, em verdadeira adoração ao Senhor. Que a tua palavra, ó Deus, venha, Senhor, ser um verdadeiro alimento espiritual na minha vida e na vida de quem me assiste nesta noite. Dirija-nos em todas as coisas, querido Espírito Santo. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, eu quero deixar com você, logo no início da nossa celebração, a palavra que está em Apocalipse, no capítulo 14, o versículo 7. Então, no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, que diz assim: Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém? Glória a Deus por isso. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Bem, esse é um convite para mim, é um convite para você. Então vamos adorar o nome do Senhor nesta noite. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande
Bem, agora nós vamos orar mais uma vez neste culto. Vamos falar com Deus, vamos nos derramar diante do Senhor, colocar diante do Senhor as nossas necessidades. Meus queridos, nós precisamos aprender a confiar em Deus cotidianamente. O Senhor é bom, Ele ouve orações, Ele atende um coração contrito. Então vamos juntos falar com Deus neste momento daquilo que nos aflige. Vamos colocar diante do Senhor as minhas preocupações e as suas preocupações nesta noite. Vamos orar juntos. Pai de amor, Pai de bondade, em nome de Jesus, buscamos a presença do Senhor em oração neste culto. Certos, meu Deus, de que o Senhor está presente, que o Senhor está no meio de nós. Querido Espírito Santo, consola o meu coração com esta certeza, consola também o coração desta família que me assiste nesta noite com esta mesma certeza. E nós, ó Deus, buscamos o Senhor, ó Pai, porque para quem iremos nós? Ó meu Deus, vem nos ajudar, Senhor Deus. Temos as nossas necessidades, nossos grandes desafios, ó Deus, e sabemos que somente o Senhor pode nos ajudar. Sabemos, ó Deus, que o nosso socorro vem do Senhor. Por isso, meu Deus, eu creio em nome de Jesus que o Senhor é poderoso para fazer muito além do que estamos pedindo, do que estamos pensando, segundo o poder do Senhor que em nós opera. Abençoe a minha vida, abençoe a vida de cada família de nossa igreja, abençoe a vida desta pessoa que me assiste nesta noite. Venha, ó Deus, nos ajudar em nossas necessidades. Nós descansamos na Tua presença, Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Graças a Deus por isso. Bem, um momento gostoso, aprazível do culto desta noite é celebrar a obra missionária. A Igreja Batista do Boa Vista está em plena campanha de missões mundiais. E mesmo não podendo realizá-lo de forma presencial, aqui estamos nós, com alegria para falar de missões mais uma vez, em mais um culto, esperando o seu envolvimento, esperando o envolvimento do membro da Igreja do Boa Vista, de cada família que congrega na igreja, com a obra missionária, que as necessidades são muitas. Mas o Senhor quer a cada dia usar a minha vida e a sua vida como instrumentos eficazes na proclamação do Evangelho a todo mundo. Amém? Então recebamos com alegria a promoção da campanha de missões mundiais nesta noite. Olá, meus irmãos queridos, eu espero que todos se encontrem muito bem. Eu sou Carla, sou casada com o pastor William, somos missionários em Medellín, na Colômbia, já há 7 anos e trabalhamos com plantação e revitalização de igrejas. Neste momento, eu quero compartilhar com os irmãos um pouco de como foi o meu chamado missionário, como foi que eu vim para o campo missionário. Eu me lembro de que quando eu ainda era criança, eu fazia parte de uma igreja que amava missões e que falava muito sobre missões durante todo o ano, não somente no período de campanha. Então, aquele universo onde se falava tanto de missões foi me envolvendo. E eu ainda criança me lembro dos missionários que foram visitar a nossa igreja, dos testemunhos, das histórias deles de vitórias, mas também de muita tristeza e perseguição no campo missionário. E um momento, um casal de missionários foi à nossa igreja e enquanto o esposo falava para a igreja, a esposa foi falar para a gente, para as crianças no culto infantil. E aquilo foi muito especial, porque ela compartilhou conosco a experiência dela como missionária no campo missionário e ela falou na nossa linguagem para as crianças, de maneira que a gente pudesse entender aquilo
que a gente ouvia falar durante as campanhas, mas agora a gente poderia conhecer a experiência de alguém que esteve ali no campo, que estava no campo missionário. E naquele momento eu me lembro que ela dizia que havia muitas crianças que ainda não conheciam sobre Jesus, não conheciam os heróis da nossa Bíblia, da nossa fé, e essas crianças não conheciam esses heróis, não conheciam Sansão, não conheciam o rei Davi, não conheciam a rainha Esther, não conheciam o apóstolo Paulo, Pedro e todos esses personagens que para nós são tão importantes porque são exemplo de fé. E aquelas crianças, e muitas crianças no mundo, não conheciam esses personagens. E aquilo falou muito forte ao meu coração, porque eu pensei, gente, como que alguma criança como eu, pode ter uma infância que não conheça esses heróis, esses personagens, essas pessoas tão importantes? E ali eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, não é possível que isso aconteça. E eu me coloquei no lugar dessas crianças que nunca tinham ouvido falar de Jesus, nunca tinham ouvido falar desses personagens da palavra de Deus. E eu senti tristeza por elas. E ali começou tudo. Ali começou a minha trajetória e hoje eu consigo perceber que desde aquele momento Deus esteve me preparando para que eu pudesse estar aonde eu estou agora e esteve me preparando para que eu vá para onde Ele quiser que eu esteja no futuro. E toda a minha vida foi assim. Quando mais ou menos na minha adolescência eu lembro de uma mensagem em que o pastor falava sobre legado, sobre o legado que nós vamos deixar. E eu pensava sobre isso, qual é o legado que eu quero deixar com a minha vida? Bem, com a minha vida eu quero impactar outras vidas. Eu quero impactar outras vidas de maneira eterna. Então, eu quero fazer a diferença para as pessoas de uma maneira que seja eterna. Eu quero apresentar Jesus a elas. Porque só Jesus impacta as nossas vidas, transforma as nossas vidas, toca as nossas vidas de maneira eterna. Então eu quero apresentar Jesus para as pessoas e quero falar para elas sobre esse amor que chegou à minha vida e fez com que eu tivesse vida eterna. Eu quero fazer isso. Então ali eu também comecei a pensar sobre o meu legado, sobre o que eu gostaria de deixar, sobre como eu gostaria de investir a minha vida. E com 17 anos eu disse sim ao Senhor e eu disse sim ao chamado que Ele me fez para ir ao campo missionário. E aqui estou, em Medellín, junto com meu esposo, cumprindo a missão do Senhor. Mas eu quero falar com vocês sobre algo interessante também, sobre uma vida para viver o poder de transformar. Já que a nossa campanha fala sobre viver o poder de transformar, eu quero falar para você sobre isso, uma vida para viver o poder de transformar. E aí eu vou lá em 2 Timóteo capítulo 1, e nos versículos 8 e 9, que diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, segundo esses dois versículos, que são versículos também claves para a nossa campanha, versículos chaves para a campanha desse ano, a gente vai entender como viver uma vida que impacte outras vidas, uma vida que deixe um legado. E aqui no versículo 8 diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Então, primeira coisa para viver uma vida que deixe um legado,
uma vida que viva o poder de transformar outras vidas. Não te envergonhes do testemunho de Jesus Cristo. Não te envergonhes daquilo que o Senhor fez na tua vida. Usa esse testemunho para impactar outras vidas. Usa aquilo que o Senhor fez em ti para que você possa ser instrumento para transformar outras vidas. Simplesmente compartilhe aquilo do qual você já experimentou, tem vivido, tem sentido, essa perspectiva nova, eterna que você ha recebido, que você já recebeu. Compartilhe isso e não se envergonhe do que Cristo fez na sua vida. Outras pessoas também precisam experimentar aquilo que você experimenta. Não seja egoísta de não falar sobre Jesus por medo de sofrer alguma represália, alguma atitude hostil. Não faça isso. Compartilhe sobre aquilo que você tem vivido. Outra coisa também fala o seguinte: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Então a gente viu, não te envergonhes e se for necessário sofrer, padecer a causa do Evangelho, não tenha medo. Não tenha medo do que vai acontecer. Saiba que a todo momento o Senhor vai estar contigo. Em cada momento. E essa é a palavra de força e de esperança que o apóstolo Paulo está apresentando a Timóteo. Não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Diz o seguinte, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, porque não é o que nós fazemos, é o que o poder de Deus faz por meio de nós. A gente não tem noção disso. Muitas vezes a gente não faz algo porque a gente pensa no que aquilo pode produzir em contra de nós mesmos. Mas é aí que a gente se engana. A gente não pode deter a ação do Espírito Santo por causa de medo ou vergonha. A vida que vive o poder de transformar é aquela vida que somente permite que o Espírito Santo atue em todo e qualquer lugar, conforme ele deseja atuar. Diz também, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então, um terceiro ponto para poder viver uma vida baseada no poder de transformar é entender a sua vocação. É entender que todos nós fomos chamados, fomos vocacionados para ser portadores da mensagem do Evangelho, da mensagem de salvação. Isso está para todo crente, aonde quer que esteja, falar sobre o amor de Deus. Essa é a chave para viver uma vida que pode transformar outras vidas, para viver uma vida que vai deixar um legado eterno. Reconheça a sua vocação, reconheça que o Senhor te chamou para isso. Não te envergonhes do que o Senhor fez na sua vida, do teu testemunho, de como Ele te transformou. E não tenha medo de sofrer a causa do Evangelho. Sim? E uma última coisa, que fala muito sobre a minha vida pessoal. Sempre valorize a criança. Fale de missões para a criança. Valorize o culto infantil, a escola bíblica dominical. Valorize esses momentos para ali falar de missões para as crianças. Essas crianças precisam crescer sendo preparadas por Deus para ir ao campo missionário. Que Deus abençoe. Foi um prazer poder falar com cada um de vocês. Glória a Deus por isso. Agora, queridos, eu quero lembrá-los da necessidade que temos de sermos fiéis ao Senhor na entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Amém?
A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 9, o versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. 2 Coríntios capítulo 9, o versículo 6. Que Deus abençoe esta palavra valiosa na minha vida e na sua vida. Que este princípio da bênção de Deus na nossa vida possa ser uma realidade, que nós possamos entregar fielmente os nossos dízimos neste tempo, que nós possamos ofertar com alegria, que você e eu, que juntos nós mantenhamos fiéis ao Senhor na entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Separe o seu dízimo, separe a sua oferta. Quando desejar entregá-lo, comunique-se conosco. Venha à igreja no plantão dos domingos pela manhã, ou você pode também procurar a mim, a tesoureira da igreja, Irmã Graça Guimarães. Nós estamos prontos a orientar você na entrega do seu dízimo e da sua oferta. O importante é que eu e você nos mantenhamos fiéis ao Senhor neste tempo, e o Senhor há de nos dar vitória. Amém? Bem, agora chegamos ao momento da reflexão da palavra nesta noite. E a mensagem que queremos dividir com você traz como tema a seguinte frase: não devemos temer a caminhada. É um tema muito propício, meus amigos, meus irmãos, porque muitas pessoas estão vivendo debaixo de muita angústia durante essa pandemia. Muita gente está temendo a caminhada. Muita gente está temendo o futuro, os dias vindouros. Então vem a palavra de Deus nesta noite, com esta mensagem para aquecer o meu coração e aquecer também o seu coração, em nome de Jesus. Bem, e a palavra que nos inspira está em Deuteronômio, no capítulo 31, o versículo 8. Então, o quinto livro do Antigo Testamento, tá bom? Deuteronômio, capítulo 31, o versículo 8 diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Glória a Deus por isto. Que esta palavra seja uma realidade na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Bom, queridos, a perspicácia militar de Deus, ela é incomparável e é empregada na vida de cada crente. Você sabia disso? Você já parou para pensar nisso? E quando Deus se dirigiu ao povo de Israel, quando Deus se dirigiu àquela gente, Ele os admoestou a não temas nem te espantes. E a razão pela qual Deus disse isso foi porque Ele já havia se importado com o caminho que eles trilhariam. Ele sabia que Ele estava lá para eles, não importando o que eles enfrentariam enquanto avançassem em direção à terra prometida. Queridos, o crente deve notar a presença de Deus em sua vida à medida que avança pela fé. É fácil ficar com medo, meus irmãos, dos passos que damos na caminhada cristã. E embora nós saibamos o que está por vir quando escolhemos andar pela fé, devemos nos consolar de que Deus não está apenas ao nosso lado, mas Ele tem já, antes de nós, feito esse caminho e essa jornada. Antes de caminharmos, Deus já andou por aquele caminho. Ele já chegou lá onde nós queremos e precisamos chegar. Ele já esteve lá. Então, meus irmãos, há várias coisas que o versículo lido de Deuteronômio deve trazer para mim e para você nesta noite, resultando em conforto para a minha caminhada de fé e para a sua caminhada de fé. Amém? Então, olha, a primeira coisa que nós depreendemos, a primeira verdade espiritual que nós extraímos dessa declaração de Deuteronômio, capítulo 31, o versículo 8, é que quando você anda pela fé, você nunca está sozinho. Olha que coisa maravilhosa. Não há dúvida, é claro, de que a caminhada da fé muitas vezes é assustadora, porque você estará pisando no desconhecido para confiar na orientação de Deus. Foi assim com o povo de Israel. Mas o Deus em que você confia pela fé
Ele te convida a entender que Ele está junto com você. Ele não está longe, mas Ele está próximo. Nós podemos nos consolar, queridos, com o fato de que Deus nunca, jamais permitiria que nós dessemos um passo pela fé sem primeiro garantir que Ele estaria lá conosco a cada passo desse caminho. Então, quando você pondera se deve dar um passo da fé, tudo que você precisa fazer é olhar para quem está te pedindo para dar esse passo. É isso que interessa. Fazendo isso, você vai perceber que Deus estará com você e que você não precisa dar aquele passo sozinho. Então, o medo do passo que você dá pela fé vai diminuindo à medida que você vê que não precisa dar esse passo sozinho, porque Deus estará do seu lado, se você obedecer a sua ordem, a sua palavra, de dar o passo pela fé. Então, não tema. O povo de Israel apenas precisava compreender que se Deus disse a eles que caminhassem, que entrassem pelo deserto afora, eles deveriam ir, porque Deus estaria com eles. Da mesma forma, o Senhor fala ao meu coração, neste momento, a respeito dessa palavra. Se eu tenho que tomar uma decisão, se eu preciso realizar algo, e vou fazê-lo pela fé, eu devo realizar isso. Eu devo buscar. Se eu confio em Deus, se eu entrego tudo nas mãos do Senhor, porque o Senhor estará comigo. A segunda coisa importante a ser compreendida nesta noite é que Deus já esteve para onde você está indo. Veja bem, Deus já esteve para onde eu estou indo. O versículo lido diz assim, olha, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Veja só, em outras palavras, Deus já preparou o caminho para você. Você só precisa simplesmente, realmente, dar um passo. O Senhor já preparou o caminho. De que maneira nós podemos entender isso? Há uma simbologia, uma figura muito simples que nos ajuda a entender isso. Imagine um pai que está andando na neve, uma neve grossa, uma neve profunda, levando o seu filho com ele. Havia ocasiões em que a neve era tão funda, então o que o pai fazia? Ele dava o primeiro passo na neve e em seguida ele dizia ao seu filho para seguir os seus passos. Então ele ia sempre caminhando à frente, o filho sempre nas pegadas do pai, o filho sempre pisando onde o pai já havia pisado. Então, isto é exatamente o que Deus está dizendo para o crente fazer. É isso que Deus está dizendo na sua palavra para eu fazer e para você também. Ele está dizendo para mim, Ele está dizendo para você, Ele já deu um passo que nós vamos dar. Então, não tem nada a temer, porque Deus não vai permitir que eu enfrente algo que seja grande demais para suportar. Mas Ele estará comigo e nas suas pisadas eu devo seguir. E o terceiro passo, a terceira coisa importante a ser compreendida nesta noite é o seguinte: retroceder é a única direção em que você pode ir onde a presença do Senhor não estará. Então, vamos dizer novamente, para que não fique confuso. Retroceder é a única direção em que você pode ir, onde a presença do Senhor não estará. Então, veja bem, quando você olha para o versículo lido, você pode ver que o Senhor está diante de você e Ele está ao seu lado, mas Ele nunca diz que está atrás de você. Então, por que Deus não estaria atrás de nós? Deus não está atrás de você porque a fé nunca leva você para trás. Deus não está atrás de mim porque a fé nunca me leva para trás. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, para não retroceder. Porque retroceder é a única coisa que eu farei e que não terei garantido comigo a presença de Deus. Então por que eu vou fazer isso? Por que é que você vai fazer também, não é? Então nós precisamos ter medo de voltar, porque já estivemos lá. Mas nós precisamos que Deus prossiga pela fé. Nós precisamos prosseguir, não podemos olhar para trás. Então, vamos guardar isso no coração nesta noite, tá bom? Com muito entendimento. Eu concluo esta reflexão dizendo o seguinte, irmãos: a caminhada da fé é uma caminhada para frente. Por isso, eu estava dizendo a você há pouco, retroceder é a única coisa que não está prevista. Não devemos olhar nem ir para trás. Porque se formos para trás,
Se tomarmos a decisão de retroceder, não há garantia da presença do Senhor conosco. O Senhor está do nosso lado, Ele está indo à nossa frente. Então a caminhada da fé é uma caminhada para frente. Por mais que isso possa despertar em nós algum temor, por mais que isso possa despertar em nós alguma dúvida, né? Nós não podemos alimentar, deixar que isso tome conta do nosso coração. Nós precisamos acreditar, precisamos crer que Deus está caminhando conosco, Ele está preparado para caminhar conosco, Ele está do nosso lado, Ele está na nossa frente, Ele vai conosco à medida que nós avançamos pela fé. Então, a maior promessa que você pode abraçar ao caminhar pela fé é essa: Deus será com você, não te deixará, nem desamparará. Então, não temas, Deus nunca falhou no passado e não vai te abandonar no presente. Jamais cogite, então, andar para trás. Jamais cogite abandonar. Não é esse o caminho. Deus está conosco. Ele está do nosso lado. Ele está caminhando à nossa frente. Ele está conosco na nossa jornada. Não vamos desistir. Não vamos desanimar. Tá bom? Guarde isso no seu coração nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus complete esta palavra na sua vida. Eu gostaria de orar por você em prol destas coisas, para que o Senhor renove a sua fé nesta noite de domingo, que você não se desanime, muito pelo contrário, você saiba que Deus te convida a caminhar junto com Ele, olhando para a frente. Vamos orar por isso. Pai, em nome de Jesus, entrego nas Tuas mãos a vida de quem ouviu esta mensagem nesta noite, para que o Senhor complete esta palavra nesta vida e neste coração. Permita, meu Deus, que esta pessoa dê o passo da fé à frente, sempre avançando com a ajuda, o suporte, a proteção, a orientação do Senhor. Abençoe também a minha vida, ó Deus, para que eu me mantenha firme sempre na minha caminhada de fé. Fica conosco, Senhor. Permita que nesta semana que temos pela frente, nós apliquemos esta palavra às nossas vidas, caminhando, olhando para a frente, olhando para Jesus. Abençoa-nos, pois, ó Deus, abençoe esta pessoa que me assiste, abençoe este lar que nos recebe. Fique conosco, concede à Igreja Batista do Boa Vista uma semana de vitória. É em nome de Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Então é isso, queridos, eu fico por aqui, agradecendo muito a sua companhia neste culto. Deus abençoe a sua vida, desejo a você e a sua família uma ótima semana, uma semana de bênçãos, sempre com Jesus no coração, tá bom? Uma excelente noite para você, um grande abraço.